A mulher sabia perfeitamente que a amiga de infância do namorado havia levado parentes da própria cidade natal à recepção empresarial apenas para comer e beber de graça. Mesmo assim, ela não impediu. Pelo contrário, permitiu que o namorado levasse o grande cliente até a sala privada, observando em silêncio enquanto aquela recepção cuidadosamente preparada era transformada em um completo caos. A amiga de infância ainda se justificava, afirmando que as pessoas mais respeitáveis para acompanharem um banquete eram justamente os próprios pais, pois tinham sido eles que a criaram. A mulher apenas observava, porque lembrava perfeitamente da vida anterior. Naquela outra vida, ela alertou o namorado sobre os parentes da amiga que apenas se aproveitavam do banquete, resultando na expulsão deles e no sucesso da negociação. No entanto, a amiga de infância acreditou que a mulher havia roubado seu destaque e, em um acesso de raiva, saiu correndo do hotel e foi atingida por um veículo. O namorado, dominado pela culpa e pelo rancor, responsabilizou a mulher por tudo e tirou a vida dela com as próprias mãos. Agora, renascida naquele mesmo dia, a mulher decidiu não interferir mais. Se o namorado queria sacrificar toda a empresa para brincar de família com sua amiga de infância, ela permitiria que todos se divertissem até o fim. Pouco depois, o grupo seguiu para o aeroporto para buscar o grande cliente, mas, após uma longa espera, o veículo executivo nunca apareceu. Quando se viraram, viram a amiga de infância chegando em uma pequena moto elétrica toda animada. Ela ainda estranhava por não haver o carro luxuoso que havia solicitado. A explicação foi direta. Um carro grande seria perda de tempo e o tempo do cliente era prioridade absoluta. Em seguida, a amiga de infância ainda sugeriu que os dois andassem em sua moto elétrica, dizendo que era seu bem mais precioso e que deveriam tratá-la com cuidado. O assistente ficou indignado, pois jamais imaginara que um cliente tão importante seria levado em uma moto elétrica. A mulher apenas explicou calmamente que aquela jovem era a amiga de infância do chefe e que toda a recepção havia sido organizada por ela. O namorado, constrangido, justificou que o carro da empresa estava com defeito e sugeriu que o cliente usasse o próprio veículo, o qual, por educação, tratou a situação como uma piada. Logo depois, chegaram ao restaurante reservado. O namorado pedira que a amiga de infância convidasse grandes nomes do setor para o jantar, e ela garantiu que havia preparado uma surpresa especial. No entanto, ao abrirem a porta da sala, todos ficaram em choque ao verem os parentes da amiga comendo sem qualquer educação. O grande cliente ficou completamente confuso, sem entender como aquilo poderia ser considerado uma surpresa. O namorado pensou que haviam entrado na sala errada, mas a amiga de infância afirmou com segurança que aquela era a sala correta. Os parentes começaram a elogiar a jovem, dizendo que ela era promissora, bem-sucedida e ainda permitia que a família comesse e bebesse às custas dela. O namorado, atônito, lembrava que havia pedido grandes empresários do setor para acompanharem o jantar, não aquele grupo. A amiga de infância respondeu que convidar estranhos era desconfortável e que nada era melhor do que reunir a própria família. Os parentes animados já começavam a chamar o grande cliente para sentar e beber juntos. A mulher, observando tudo, quase chegou a rir. Ela sabia muito bem que em recepções empresariais, a identidade dos acompanhantes representava o respeito ao cliente e também a força da empresa. O namorado tentou contornar o desastre, prometendo retirar os parentes e reorganizar o jantar, mas o assistente recusou, questionando se servir apenas folhas de alface era a verdadeira face da empresa ao receber um cliente tão importante. A amiga de infância ainda tentou se justificar, mas o namorado, finalmente assustado, mandou que ela levasse imediatamente os parentes embora. Depois de finalmente se livrar deles, o namorado tentou desesperadamente reparar o estrago. Ele se desculpou com o grande cliente de uma nova chance, mandou trocar todos os pratos e ordenou que trouxessem rapidamente o presente preparado especialmente para ele. O grande cliente ficou emocionado e agradecido, prometendo até convidá-lo para jantar em sua casa. Mas quando a caixa foi aberta, tudo desmoronou e o grande cliente enfureceu-se imediatamente. O namorado tentou contornar, dizendo que certamente haviam trazido o item errado. Ao ser questionada, a amiga confessou ter quebrado o presente e, na tentativa de resolver a situação, colocou apenas uma fotografia sua dentro da caixa. O namorado, incapaz de conter a raiva, questionou por que ela não revelara que havia quebrado o presente. A amiga de infância começou a chorar, dizendo que já havia encomendado outro presente em uma loja barata, mas que ainda não tinha chegado e por isso havia decidido colocar sua própria foto na caixa. O namorado finalmente explodiu, questionando que tipo de lógica passava pela cabeça dela ao tomar tal decisão. Assim que a amiga de infância começou a chorar, ele imediatamente se arrependeu, aproximou-se para consolá-la, pedindo que não chorasse. Mas a paciência do cliente e de seu assistente esgotaram-se por completo, e indignados, eles saíram da sala sem olhar para trás. Somente então o namorado se lembrou de que tinha uma parceira legítima ao seu lado e pediu que ela fosse se desculpar com o cliente, enquanto ele permanecia para consolar a amiga de infância. A mulher aceitou com tranquilidade, ela se aproximou e pediu desculpas em nome da empresa, sugerindo que a negociação fosse tratada diretamente com ela e naquele instante finalmente assumiu o lugar que lhe pertencia.